Tem hora que a gente cansa de plantar o bem, né? Principalmente que muitas vezes sofremos por aquilo que muitas vezes não corresponde ao que plantamos. Plantamos o bem, e muitas vezes escolhemos tribulação, dor, incompreensão. Mas eu quero te ajudar hoje a entender que antes de amanhecer, a noite sempre é mais escura e mais sombria. É porque está perto de amanhecer. Em Marcos 4, Jesus fala para a gente que o reino do céu é semelhante a um homem que vai, lança sementes, planta e vai dormir. E esse homem não sabe como, mas quem produz a semente faz ela virar um talo e logo depois dela ter todo o processo de crescimento, ela fica pronta e dá o fruto. E vem um homem e faz a colheita. Mas Marcos também fala que enquanto a terra produz, ele diz assim, esse homem dorme e acorda e está lá. Quem produziu foi a terra, sem que ele saiba como. O que Deus está falando é que não tem como a gente saber tudo do reino, não tem como a gente saber sobre todos os processos e detalhes, que a gente vai inclusive não saber uma cacetadas de coisas. Mas se a gente tem que continuar plantando, porque quem produz é a terra. Mas eu achei interessante o fato de dizer que essa planta produzirá sombra depois. Amigo, a sombra é para quem planta. A sombra é para quem não para de plantar. A sombra é para aqueles que continuaram, mesmo sem saber como a terra produzirá. Ele continuou plantando. A produção, ela é da terra. Ela é uma responsabilidade da terra, não é do homem. Então o texto diz que esse homem dorme sem saber como, mas produz. É necessário descansar para que ele tenha a certeza de que a terra vai produzir. Isso é fé. Isso é fé. É plantar e dormir. É plantar e descansar. É plantar e deixar que a terra faça o serviço dela, o trabalho dela. Tem um salmo que diz que quem com lágrimas semeia, com júbilo de louvor e gritos de alegria, voltará com os seus feixes cheios da colheita. Eu não sei se você está com lágrimas, não sei se você está com dores, mas eu quero te incentivar em nome de Jesus a continuar plantando. Planta, planta, planta. O plantio ele é optativo, mas a colheita é obrigatória. Escolhe o que você está plantando com cuidado, porque aquilo que você vai plantar, você também colherá. Mas não é sua a tarefa e nem seu poder de fazer a terra produzir. A você cabe apenas uma coisa: plantar. Deus te abençoe. Que mesmo com as cacetadas da vida, mesmo com as pancadas que a vida nos dá, você não deixe de plantar. Continua plantando, mas não esqueça de ter fé para descansar após plantar, porque quem produzirá é a terra, sem que você saiba como. Você não tem como saber, você não tem como calcular o processo, você não tem como dominar e ter propriedade sobre ele, mas tenha certeza que a palavra que Deus dá, ela não vai voltar vazia. Então a semente vai produzir, a terra vai produzir a semente. Planta, porque Deus vai dar a colheita àquele que planta. Isso é sobre tudo, isso é sobre a palavra, isso é sobre o reino. Não deixa de fazer o que Deus te pediu para fazer. Há alguns dias alguém falou assim: você não está fazendo aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Eu falo, mas Deus não está dizendo para fazer nada. E recentemente eu me deparei com esse versículo. E eu tinha parado de plantar, eu tinha parado de gravar aqui, de falar. Sabe por quê? Porque estava doendo tanto e eu estava sendo tão questionado que eu me preocupei mais com as dores do que com a voz de Deus. Hoje eu estou retomando aquilo que Deus me mandou fazer. Plantar. Eu estou plantando. Eu quero plantar na tua vida uma semente de graça, uma semente de luz,
uma semente de força, para que você se levante de onde estiver agora e continue a plantar. Planta, seja o que for, seja a palavra que Deus colocou no seu coração, seja a bondade, o amor que Deus expressou sobre ti, seja os seus recursos que às vezes Deus sobre essa maneira te abençoou. Planta aquilo que Deus tem mandado você plantar, porque quem planta, colhe. Deus abençoe você. Um beijo.